A curiosidade sobre o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia, deixa muita gente quieta. Algumas pessoas pensam que após a morte não há mais nada, enquanto outras acreditam que de alguma forma a vida continua. Outras dizem que estão em sono profundo, mas a Bíblia é suficientemente capaz de dar uma resposta definitiva sobre essa questão. Este é o assunto de hoje. Volto após a vinheta. Estou de volta, família. Como que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Aqui estou eu, mais um dia, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe este grande e lindo dia, chamado hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Arrependa-se. Meu nome é Fábio Santos e se gostaram do vídeo, compartilhe, deixe seu like, também ative o sininho de notificações, opção todos. E se for a sua primeira vez por aqui, inscreva-se, será um prazer você fazer parte dessa família. A morte é um tanto pouco complexo, sim é, mas também é verdade que muita gente não recorre ao que a Bíblia diz sobre o que acontece depois da morte. Algumas pessoas seguem uma filosofia materialista e acreditam apenas que a vida é aqui e agora acabou. Uma vez que não há mais vida no corpo, tudo se acaba. Para essas pessoas, após a morte, resta apenas o absoluto vazio da inexistência. Outras pessoas se apegam às suas mais variedades crenças. Cada religião tem sua própria impressões sobre o que acontece depois da morte. Alguns, por exemplo, acreditam que depois da morte o espírito sobrevive, mas fica aguardando uma oportunidade para se reencarnar novamente num corpo físico, consistindo então num ciclo de existência sem o fim da morte física e reencarnação. Mas o que torna a resposta sobre o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia, diferente de todas essas filosofias, crenças e convicções e também percepções. Diferentemente de qualquer filosofia ou religião, a Bíblia registra a história de alguém que venceu a morte. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Então, obviamente, o seu ensino sobre o que acontece depois da morte é a fonte de informação mais confiável que alguém pode encontrar sobre este assunto. Também é verdade que entre esses grupos que se denominam cristãos, há diferentes interpretações sobre o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia. Isso não deixa de ser um problema, pois essa disparidade acaba trazendo também ainda mais confusão a um tema que movimenta grande tensão na maioria das pessoas. Por isso, também é particularmente importante saber identificar qual grupo sustenta a posição mais coerente com o ensino bíblico. Alguns círculos cristãos, por exemplo, dizem que após a morte, o elemento espiritual que se faz parte da constituição do ser humano entra num estado de adormecimento. Essa teoria geralmente é chamada de sono da alma. A ideia é que após a interrupção da vida, o corpo físico, a pessoa passa a existir num estado de inconsciência pessoal, enquanto aguardam a ressurreição final. Outro grupo levam a ideia do sono da alma ainda mais além e afirmam a extinção da alma. Em outras palavras, de acordo com essas teorias, que acontece depois da morte é absolutamente nada, pois a pessoa que morre não experimenta nem mesmo um estado de existência e inconsciente, mas simplesmente deixa de existir até que ocorra a ressurreição do corpo. Essas duas interpretações são comuns dentro do neo-ortodoxo,
que enxerga o ser humano como uma unidade radical. Nessa visão, existir significa ter vida corporal e não há nenhuma existência consistente que sobrevive à morte do corpo. Existe ainda a posição daqueles que abraçam o liberalismo teológico. Essas pessoas negam qualquer possibilidade de uma ressurreição futura, mas afirma a importância da alma. Então, dentro dessa posição, o que acontece após a morte é o início da vida na eternidade, numa dimensão espiritual e sem qualquer perspectiva de um retorno ao corpo físico. Por último, há também a posição mais ortodoxa dentro do cristianismo, que basicamente afirma o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia, é a sobrevivência e a consciência e a temporária da pessoa do ser humano em caráter espiritual, enquanto seu corpo se decompõe. Essa sobrevivência é temporária porque há uma expectativa da ressurreição futura do corpo. Diante de diferentes teorias definidas por aí, qual é a melhor explicação sobre o que acontece depois da morte segundo a Bíblia? Um dos versículos mais claros acerca do que acontece depois da morte, segundo a Bíblia, é a que é registrada pelo escritor das cartas dos Hebreus, ao escrever que aos homens está ordenado morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo, que fica em Hebreus 9:27. Este versículo é muito esclarecedor, pois reprova algumas concepções erradas sobre o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia. Primeiro, o texto diz que ninguém pode morrer duas vezes ou mais. Então, daí, qualquer ideia de reencarnação não faz nenhum sentido. O texto também diz que depois da morte segue-se o juízo. Isso indica que após a morte não há qualquer possibilidade de alteração no destino eterno de uma pessoa. A oportunidade de desfrutar da bem-aventurança eterna é oferecida enquanto ainda há vida no corpo. Por isso que teorias que sugeram a possibilidade de purgar pecados depois da morte não encontram qualquer base bíblica, além de afrontar a doutrina da salvação pela graça ao propor um modelo onde, pelo menos em parte, a própria pessoa pode expiar seus pecados. Mas à luz de outras passagens bíblicas, também podemos entender que o juízo ocorrerá após a ressurreição dos mortos, quando uns ressuscitarão para a vida e outros para a perdição eterna. Daniel 12:2. Então, entre esses períodos que vai da morte à ressurreição, temos o chamado da teologia de estado de intermediário. Mas engana-se que quem pensa que no estado intermediário a pessoa do homem deixa de existir ou entra no estado de existência inconsciente, no suposto sono da alma. Realmente, a Bíblia fala da morte como um sono, mas isso é apenas uma figura de linguagem para falar que apenas pessoas descansou de suas obras, ou então um eufemismo para se referir à ascensão da vida. Na história do rico e Lázaro, Jesus falou da existência consciente da pessoa entre a morte e a ressurreição. Na história, o piedoso Lázaro e o homem rico, que era o ímpio, experimentaram situações diferentes. Lázaro foi conduzido pelos anjos do Senhor ao paraíso, enquanto que o ímpio foi parar num lugar de tormento. Mesmo que esses relatos sejam considerados uma parábola, todas essas parábolas de Jesus expressam conceitos reais. Então, esse relato do Senhor Jesus é uma indicação válida de que depois da morte as pessoas experimentam de forma consciente a presença ou a ausência de Deus. Isso também está de acordo com a informação bíblica de que as almas dos mártires na presença e clamavam na presença de Deus por justiça contra quem lhes martirizou, em Apocalipse 9, 9 e 11. Obviamente que essas almas estão conscientes. A Bíblia ainda mostra pessoas que entregando seu espírito ao Senhor no momento da morte.
Alguns argumentam que isso significa apenas uma entrega do fôlego de vida a Deus, ou um tipo de energia vital que deixa de energizar no corpo. Mas é claro que esse tipo de entendimento força um texto e não encontra base bíblica alguma. Por exemplo, o apóstolo Paulo falou de forma explícita que os cristãos, vão estar com Cristo quando a vida em seus corpos físicos chegar ao fim. Paulo disse que, embora por um lado ele desejasse viver no corpo por causa do ministério do Evangelho, por outro, ele também desejava partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Para Paulo, estar ausente do corpo implicava estar presente de forma consciente na presença de Cristo, de tal maneira que a alma ou espírito de um cristão salvo em Cristo, quando ele morrer, a sua alma vai imediatamente para a presença de Deus e começa a desfrutar da bem-aventurança eterna. A alma sobrevive sem o corpo. Ela tem consciência sem o corpo. Embora essa alma já esteja desfrutando da bem-aventurança do céu e a sua plenitude de vida, ainda não está completa, porque o corpo ainda está pó, aguardando a ressurreição. Quando Jesus voltar, esta alma glorificada vem com Jesus e esse corpo ressuscita, incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo de glória de Cristo, e se une a esta alma, e então glorificação é plena e desfrutaremos das bem-aventuranças pelo desdobrar da eternidade. Mas agora uma pessoa ímpia morreu, ela não creu em Jesus, imediatamente a sua alma também vai para o inferno. Está lá em Lucas 16. E começa também a sofrer as agruras da penalidade eterna. Essas pessoas também, quando Jesus voltar, aquele corpo vai ressurgir dos mortos e vai se unir àquela alma que estava em tormento, de tal maneira que essa pessoa irá também sofrer agora com corpo e alma por toda a eternidade. As penalidades eternas, ninguém mais falou sobre isto na Bíblia do que o próprio Jesus. Então, o que poderia esperar uma pessoa que viveu neste mundo sem considerar a presença amorosa e a graciosa de Deus, não aceitou Cristo como seu Salvador, quebrou todos os mandamentos do Senhor e fez o que lhe vinha à mente? Ser promovida, para qual destino então essa pessoa deveria ir? Essa pessoa colherá o pecado que plantou durante toda a vida, e o salário do pecado é a morte. Aquele que em vida semeou a semente do pecado e da desobediência, então colherá certamente a condenação. Mas talvez você pensa e diz, mas isso é muito duro. Sim, mas ver um negócio desse, pois é melhor ouvir isso agora do que ter ido para o inferno. Mas agora você tem chance de se arrepender, agora você tem a oportunidade de crer no Senhor Jesus e fugir da vinda vindoura. Agora, você pode também voltar-se para Deus, que é rico em perdoar. Esse Deus cheio de graça e amor vai acolher você, vai perdoar, Ele vai dar a você a vida eterna para que você tenha a garantia e a certeza da salvação. Amém? Por hoje é isso. Obrigado por ficar comigo até agora. Deus vos abençoe grandiosamente. Até o próximo vídeo, se assim Deus me permitir. Tchau.